Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play. Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar a nota imprensa divulgada pelo senhor Davi Alcolumbre, que quando você lê parece que a nota foi emitida ali por um exímio democrata que só faz tudo em nome da república, da democracia e do estrito cumprimento da vontade do povo. Grande balela! O que é que está acontecendo? O Davi Alcolumbre está putinho porque ele não conseguiu emplacar o nome que ele queria para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, que era o Rodrigo Pacheco. Aí o presidente Lula divulgou a informação de que o indicado por ele seria o Jorge Messias. Na sequência, o Davi Alcolumbre, todo panguão, ao lado do senador Otto Alencar, deu uma coletiva de imprensa mentindo, dizendo que não sabia que a indicação seria o Jorge Messias e que tomou conhecimento apenas pela imprensa. Essa informação é falsa. O presidente Lula, inclusive, poucos dias antes de confirmar a indicação do nome do Jorge Messias, tinha se reunido em mais uma oportunidade com o antigo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e tinha informado para ele que não o indicaria agora para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, porque tinha outros planos para ele. Quais seriam os planos, Carlito? O primeiro seria ele ser candidato ao cargo de governador do estado lá em Minas Gerais. Caso ele não fosse eleito governador, o presidente Lula poderia trazer ele de volta para um quarto governo Lula como ministro da Justiça, e que uma das 3 próximas vagas que o presidente Lula teria para indicar no Supremo Tribunal Federal seria uma dessas vagas destinadas ali em tese para o Rodrigo Pacheco. Esta informação foi encaminhada para o senhor Davi Alcolumbre, que disse prontamente para várias fontes à época, isso não é da minha boca, tá? Vários veículos noticiários, Folha de São Paulo, o Globo, Portal Metrópolis, Estadão, que ele disse que não só não iria votar para aprovar o nome do Jorge Messias, como inclusive atuaria contra. Lá no portal Metrópolis, por exemplo, né, que é de um aliado do Bolsonaro, Luiz Estevão, e na coluna escrita ali pela Andresa Matais, que você não pode dizer que ela é esquerdista, ao contrário, ela odeia o Lula, odeia o PT e odeia a esquerda, ela escreveu o seguinte artigo no dia seguinte à indicação do presidente Lula do nome do Jorge Messias, que foi quando o Alcolumbre se fez de surpreendido. Alcolumbre sinaliza usar a tribuna para discursar contra Messias. A coluna apurou que o presidente do Senado disse a colegas que não só irá votar contra, como também fará discurso contra Messias. Isso aí quem diz é o veículo aliado do Bolsonaro e do bolsonarismo e o veículo que é porta-voz dessa extrema-direita ou desse centrão que o próprio Davi Alcolumbre faz parte. Vocês vão dizer que a Andresa Matais é petista, esquerdista, abortista? Desculpa a ironia aqui na imitação chucra do Bolsonaro. Vocês vão dizer isso, Davi? E aí ele diz aqui, inclusive, né, que é uma falta de respeito, insinuar. Eu vou ler um trecho aqui do que ele diz. Ó. É nítida a tentativa de setores do executivo de criar falsa impressão perante a sociedade de que divergências entre os poderes são resolvidas com ajustes de interesses fisiológicos, com cargos e emendas. Isso é ofensivo, não apenas ao presidente do Congresso Nacional, mas a todo o Poder Legislativo. Bom, Davi, é coincidência que você emplacou alguns dias atrás a presidência da Serpro? Foi noticiado lá pelo Globo, pelo Lauro Jardim. Alcolumbre emplaca a presidência do Serpro. É mentira, Davi, que você conseguiu, por exemplo, emplacar também as indicações principais na Codevasf, na BDI, no Denox? É mentira? Quer que eu diga os órgãos aqui, ó? A BDI, Denox. Hoje quem está na BDI atualmente na direção, na frente, né, ali, não sei se é direção à presidência, é o Capelli. Mas era uma pasta que era uma agência que quem comandava era o Alcolumbre. Quais são, cara, os principais órgãos? Codevasf, CBTU, Denox e INCRA. Além das indicações do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Ministério das Comunicações, além de emplacar agora o nome da Serpro e além de querer outros cargos. É só coincidência, Davi, que isso é noticiado pela grande mídia? Vou trazer aqui, peço até desculpa ao meu amigo Rovai,
a minha amiga Adri e o Gui que vai editar esse vídeo, viu, Gui? Vou citar aqui a Revista Oeste. Olha, e por que eu vou citar a Revista Oeste? Para mostrar pro Davi que se a Revista Oeste está replicando a mesma coisa que os outros veículos, então a partir de agora a Revista Oeste é comunista. Mais uma chucra imitação do Bolsonaro. Por quê? Matéria publicada, artigo publicado na Revista Oeste no dia 28 de novembro, sexta-feira passada. Alcolumbre pressiona Lula por comando de estatais e órgãos federais. O presidente do Senado amplia as demandas enquanto o Palácio do Planalto tenta reduzir tensões e garantir votos para o STF. Quem é, Carlito, que escreveu isso? Eric Mafra. E aí segue aqui as informações de que o Davi Alcolumbre, que como já foi divulgado em vários lugares, inclusive, né, tenta vender dificuldade para colher facilidades. Quem diz isso sou eu, Carlito? Não, são informações públicas, meus amigos, que vocês podem encontrar por aí. Outro ponto, segundo o presidente democrata, republicano, Davi, que não atua por nenhum interesse pessoal, por isso que toda vez que surge a possibilidade de ele fazer uma indicação, ele fala, não, eu não quero fazer essa indicação, vamos ouvir o povo para ver quem é que o povo quer que coloque nesse cargo, né, senador Davi? Essa figura democrática e republicana que tenho certeza que gera inveja até mesmo aos pais da democracia e da república na antiguidade. Você é um exímio democrata, um exímio cuidador da res pública, da coisa do povo. É coincidência, Davi, que o governo acaba liberando emendas sempre que precisa de algum projeto para vocês aprovarem porque vocês não querem liberar? Material publicado no dia 29 de outubro, no Globo, assinado pela Camila Turtelli e pela Luísa Mazzullo. Abraço, né, Luísa Mazzullo? Quem conhece a história sabe, né? Governo destrava emendas após Congresso pressionar por calendário de liberação das verbas. E aí? E aí? Toda vez que acontece uma votação que é de interesse do governo e que vocês tentam travar ali, o governo precisa acabar liberando emenda. É só coincidência, Alcolumbre? Isso? Não, porque é uma prerrogativa indicar o ministro do STF, do presidente, mas é uma prerrogativa do Congresso, do Senado, aprovar ou não. Sabe o que é que está sendo dito nessas entrelinhas? Tudo bem, você pode indicar, mas eu não vou aprovar, porque você não indicou quem eu queria. Aí sabe o que é que você faz, Davi? Duas coisas. Ou senta e chora, já que baixou o Hugo Mota em você, a maturidade que sempre se esperou de um presidente do Senado está faltando neste curto momento para você, tá? E aí você senta e chora, faz que nem o Hugo Mota, né? E chora. Ou você se lança candidato no ano que vem. Vocês não vão montar a maior federação da história da humanidade entre PP e União Brasil? O que o povo não engole mais, senador Davi Alcolumbre, é que o povo entendeu que vocês só agem por interesses próprios e não por interesses do povo. Vocês só agem por interesses que levem para vocês ou dinheiro no bolso, de alguma maneira, ou mais influência. E aí a gente vê como é que eles são desinteligentes, né? O Davi, para mostrar que ele é o brabão, junto com o Hugo Mota, também para mostrar que é o brabão, decidiram não comparecer no evento da sexta-feira que o presidente Lula sancionou a lei que isenta quem recebe até R$5.000 de pagar imposto de renda. Além de ter sido um erro de cálculo, no caso do Hugo Mota, vem cá, Huguinho, deixa eu lembrar para você aqui, Huguinho, que o presidente Lula na última eleição só venceu em todas as cidades de 4 estados. Paraíba, olha, Huguinho, seu estado, Sergipe, o meu estado, Ceará, o estado do Ciro Gomes, e Piauí, o estado do Ciro Nogueira. Aí vai o Huguinho Mota, não comparece. E o que é engraçado é que, olha como é que eles são burros. Eles estão achando que se o presidente Lula tiver a indicação do Jorge Messias rejeitado, no outro dia o Lula vai pegar o telefone e vai falar: oi, Davi, poxa, cara, companheiro Davi, eu errei. Eu vou indicar agora o Rodrigo porque você pediu. É isso que você acha que vai acontecer, Davi? Que no outro dia o presidente Lula vai pegar aqui, ó. Pronto, não aprovaram o Jorge Messias. Vou ligar pro Davi e perguntar quem ele quer botar. Aí vai pegar e ligar. Diga aí, Davi, quem você quer indicar. Você acha que vai acontecer isso, Davi Alcolumbre? Sabe o que vocês estão produzindo? Vocês estão produzindo mais uma peça contra si. Porque se vocês rejeitarem a indicação do nome do Jorge Messias por mera mobilização política porque queria o Rodrigo Pacheco, tenho 100% de certeza que isso será utilizado na eleição do ano que vem pelo Sidônio como um dos elementos que justificaria a necessidade de o povo
mudar a configuração atual do Congresso. Para quem não sabe, 75,2% da Câmara é de direita e 80,2% do Senado é de direita. Nem mesmo os veículos da grande mídia tradicional estão engolindo essa história de o Davi querer indicar um candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. O UOL, Folha de São Paulo, Estadão, CNN, Globo, 5 veículos da mídia tradicional questionando o Davi Alcolumbre por ele tentar impor a vontade dele para indicar o ministro do Supremo Tribunal Federal. A derrota que vocês estão dizendo que o presidente Lula terá, Davi, será uma derrota sua. Será uma derrota do Senado. Várias cadeiras aí que poderiam ficar garantidas na reeleição do ano que vem podem não ser mais garantidas. Sabia disso, Davi? Sabia disso? E isso pode ajudar a alimentar o discurso que nós precisamos colocar na cabeça do povo, que a gente precisa eleger mais deputados de esquerda e do campo progressista e mais senadores de esquerda e do campo progressista, para que não chegue no poder uma figura crapulesca, como é o Davi Alcolumbre, que tente impor a sua vontade a todo e qualquer custo. Volto a dizer, Davi, você tem duas opções. Ou pega essa hugomotização que baixou em você aí, sente chora, ou disputa a eleição no ano que vem. Porque você está vendendo aí essa ideia de que, não, porque é um desrespeito, porque nem mandaram ainda a comunicação. Aí na coletiva que deu, fiquei sabendo pela imprensa. Ali você tentou jogar o governo, o poder executivo, contra o legislativo, porque você sabia sim, que foi informado para você sim, que o indicado seria o Jorge Messias. E aí esse ser republicano, esse ser democrático, esse quase que um Clístenes com Péricles, né? Uma mistura de Clístenes com Péricles, para quem não sabe quem é Clístenes e Péricles, né? São as figuras que criaram e implementaram, de certo modo, a democracia na Grécia Antiga. Clístenes implantou e Péricles aprimorou. Então, é quase com a mistura de Clístenes com Péricles. Não é o sambista não, tá? Tão democrático, tão republicano, que não aceitou até o momento receber o Jorge Messias. Tenho certeza que isso é em nome da democracia e em respeito ao poder executivo, não é, Davi? E nem atende às ligações e nem responde às mensagens até onde a gente tem informação do Jorge Messias. Você tem realmente essa cara de pau, Davi, de falar que não, está sendo desrespeitado ali as relações e que precisa ter essa relação. Davi, pouco me importa se você gosta do presidente Lula, se você gosta do Jorge Messias. Você está eleito aí pelo povo e precisa seguir o que estabelece a Constituição. Artigo 37. Os princípios, inclusive, para quem atua na administração pública direta ou indireta. Impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você não pode pegar o seu ressentimento pessoal, porque queria o seu amiguinho Rodrigo como ministro do Supremo Tribunal Federal, para não receber o Jorge Messias. Você deve, legalmente falando, receber o Jorge Messias. Na minha conta, o Jorge Messias vai ser aprovado. A votação não vai ser tão larga, eu acredito que ele deve ter entre 41 e 45 votos, tá? Se tiver mais que isso, vai ser uma surpresa para mim. Mas eu acredito que pode chegar até os mesmos 47 que o ministro Flávio Dino teve, tá? Onde é que eu tô chegando nesse cálculo? Porque eu já fiz um cálculo dos votos que eu acredito que já são certos e os votos que ele precisaria para conquistar. Então, eu acredito que ele vai ultrapassar os 41, chegando ali 43, no máximo 45. Se chegar no número que o ministro Flávio Dino chegou, vai ser uma surpresa muito boa. 47, mas acima disso eu vejo como algo impossível praticamente. E tem algumas atuações de bastidores que estão deixando o Davi revoltadinhos, porque o presidente Lula está articulando com a bancada evangélica, o Jorge Messias recebeu apoio de vários grupos evangélicos, porque ele é evangélico e, gostemos ou não, eles são importantes nesse momento na discussão política, porque tem vários senadores que têm como base evangélicos, então se a bancada se os evangélicos aprovarem o Jorge Messias, os senadores acabarão votando, tá? Segundo, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques pedindo voto para o Jorge Messias. O André Mendonça porque é evangélico assim como ele, e o Cássio Nunes Marques porque é do Piauí, local que o Jorge Messias atuou por muito tempo também, e tem ligado para senadores de direita para votar. Na hora de apertar o votinho ali, ninguém sabe quem os senadores votaram, meu amigo e minha amiga. Por isso, inclusive, que criticaram o Moro, né? Porque o Moro votou pela indicação do Flávio Dino, mas ninguém sabe que ele votou. Ele não fala sobre o que aconteceu, mas ele votou, porque se ele não tivesse votado, ele teria negado que não votou. Então a gente está num momento de virada de chave. Por isso que é importante você apoiar veículos como a revista Fórum, apoiar veículos independentes de comunicação, entender a importância de estarmos unidos para 2026, porque essa trupe aí, ó, que além de ter sequestrado 1/4 do orçamento que deveria ser executado pelo governo federal,
pelo Poder Executivo, agora quer escolher quem vai ser o candidato à presidência, escolher quem é o indicado pelo Supremo Tribunal Federal, escolher o presidente de tudo que é instituição, que é entidade, que é órgão, que é estatal. Faça-me o favor, né? Quanto a isso aí, Davi, você está escolhendo comprar uma briga com uma pessoa que você não vai vencer. Em 2022, o presidente Lula venceu a eleição com todo o aparato que tinha contra ele, tá? Democraticamente, você precisa entender que essa escolha acaba o presidente Lula. Ou o público aqui está esquecido, por exemplo, que quando veio informação a público de que o presidente Lula não iria votar, nem vetar, nem sancionar aquele projeto PLP que aumentava o número de deputados de 513 para 531, o que foi que essa figura democrática e republicaníssima disse? Se o presidente se abster, o projeto chega aqui na minha mesa 10 horas, 10 em 1, eu promungo. Peraí, aos meus amigos tudo, aos meus inimigos nada? Tá fazendo valer bastante, viu, Davi? O que é que um dos caciques do seu antigo partido, né, o Democratas, o Antônio Carlos Magalhães, fazia. Reflita sobre isso, meu povo. E vão lá nas redes sociais do senhor Davi cobrar que ele respeite a Constituição para receber, inclusive, o Jorge Messias, que quer dialogar com ele e que, por ser presidente do Senado, ele tem a obrigação de recebê-lo, independente de ele gostar ou não gostar do Jorge Messias, porque o princípio da impessoalidade precisa ser respeitado, tá certo? Grande abraço, meu amigo e minha amiga. Compartilhe esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like e até o nosso próximo encontro. Tchau!